Bom dia, são exatamente 10 horas e 5 minutinhos. Tô atrasada, gente, mas cheguei. Demorou, mas cheguei. Como é que tava bom demais o café da manhã. Só gente maravilhosa. Eu tinha que dar atenção aos meus convidados. Eu queria desejar um bom dia e dizer a vocês que hoje é mais uma chance que Deus está me dando. Mais um dia. Levantar, pisar no chão, olhar, ver minha filha indo para a faculdade, ver os meus animaizinhos alegres dentro de casa, ver minha secretária sorrindo, fazendo um café comigo, saber que minha mãe está bem, que minha família está bem, que meu vizinho está bem, que a vida está bem. Quanta gente gostaria de levantar hoje não pôde? Quanta gente gostaria de ter um teto hoje não tinha? Quanta gente gostaria de ter visto um sorriso tão lindo quanto eu vi da minha filha hoje, eu não pude ver. Por isso agradeço a Deus e dedico esse programa exclusivamente a Deus. Para começar hoje, nós estamos com uma mesa maravilhosa. Nós vamos falar de crise, gente. Mas nós vamos falar do lado bom da crise, falar de coisa ruim muito chata. Crise com oportunidade de negócio. E nós estamos com uma mesa maravilhosa aqui, para que vocês possam entender e como a gente livrar, né, essa crise aí. Porque tem remédio sim, para tudo tem remédio, só não tem para morte. E daqui a pouquinho eu vou apresentar a minha mesa, os meus convidados, marcando presença aqui, o diretor do SEBRAE, nós temos aqui Neto da Sidicom, Scarpari, economista do IBAMA, doutor Caio também, economista do INCRA, Manuel Vanberg, filósofo, agrônomo, assim, com muita bagagem em relação à economia, e Nádia aqui do SEBRAE, também fazendo parte da comitiva do SEBRAE, como sempre, né, uma fera nessa área de como orientar você a sair de toda essa dificuldade. Então, o SEBRAE marca a presença aqui hoje. Eu gostaria de mandar um alô e agradecer a todos os meus colaboradores, porque sem eles eu não estaria colocando esse programa no ar. A Janjoy, um novo conceito em viajar. A Renovar, utilidades para o seu lar. Alô, Sônia, um cheiro, meu amigo. Quitanda do Bairro, magnífica em sabor. Unimed, sul do Pará, cuidando bem, esse é o plano. Intercom, melhor tecnologia com menor preço. E aos meus colaboradores do blog, que me ajudam a manter também esse programa e o meu blog, Dr. Thiago Barros, nefrologista, Clínica Classe, Dr. Marcelo Berma, dermatologista, Clínica Potiguar, JJ Motos, amigo da sua moto, Dr. Carlos André, cardiologista, Cardio Mais, Antiga Encol, e a Ótica Helena, a melhor atendendo você. Fica bem pertinho ali da UAB, gente, na Nova Marabá. Eu gostaria de dar um bom dia a todos vocês, pedir o perfil profissional de vocês para que a gente possa começar a mesa com uma linda mensagem de reflexão. Eu vou dar o meu bom dia logo iniciando aqui ao nosso diretor do SEBRAE. Seu perfil profissional, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu sou Deusmar Braga, gerente regional do SEBRAE aqui. Sou administrador de empresa, né, com a parte de especialização na área de transferência e agenciamento tecnológico. Estou, nesse momento, assumindo a unidade do Carajás 1, né, que congrega 17 municípios da região. Neto, bom dia, representando aqui o Sindicom. Que representação, Neto? Sindicom. Bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes da Rádio Itacaiunas. Eu sou o Neto, conhecido Neto do Sindicom, já era até esse sobrenome, né? Mas, na verdade, eu sou microempresário também, sou contador, né? E diretor do Sindicato Comércio Patronal de Marabá, Comércio Varejista. E estou aqui hoje para contribuir com esse debate sobre crise, né, que se fala muito hoje. É verdade, mas tem um lado bom. Scarpari, meu velho amigo Scarpari, economista aqui do IBAMA. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, uma reunião muito importante, uma discussão que certamente levará pelo menos tempero, né, para alimentar os nossos pensamentos aí sobre a crise que está se instalando, que já se instalou. Enfim, a gente vai buscar levar algumas informações que nós acumulamos aí na nossa atividade. Eu trabalho no IBAMA, sou engenheiro agrônomo e formado em economia, tenho uma formação econômica. Há algum tempo venho também trabalhando com a formação do pensamento econômico na academia e vamos aí fazer essa discussão tranquila. Obrigado, Scarpari. Doutor Caio, economista INCRA. Bom dia, doutor Caio. Bom dia. Minha formação é em economia, com especialização em auditoria. Então, eu conheço bem o setor público e também já trabalhei no setor privado e no setor bancário.
E quando a gente fala de crise, aí a gente quer dizer um conjunto de problemas persistentes, né? Não inevitáveis, porém de difícil solução. Mas o que nós estamos fazendo aqui é justamente busca de solução. Obrigado. Muito obrigado. Nosso pioneiro, Manuel Vanberg, nosso filósofo, né, que também nos acompanha aqui na mesa. Bom dia, Manuel Vanberg. Bom dia, Adriano. Bom dia para nossos ouvintes. Bom dia para nossa mesa, que é muito beleza hoje. No fim das contas, eu acho que mais uma vez, que o programa vem com um desafio, né? Com certeza. E muitas vezes com um assunto tabu, né? E aí ninguém fala de crise, assim, não sei o quê, e todo mundo fica chorando. Mas que não sorri hoje. Eu acredito que essa mesa, ela vai ser a provocadora, mostrando que a crise é provocadora. Tenho certeza disso. Vamos ver até o fim, fica atento. Verdade. A gente tem que tirar... Vocês já ouviram falar numa flor chamada flor de lótus? De onde ela surge? Da lama mais podre que possa existir. Surge a flor mais linda e perfeita do mundo. Então por que nessa crise nós não vamos surgir, né? Ressurgir, levantar e sacudir a poeira. Essa aqui é Adriano, meio otimista, mas é assim que tem que ser a vida. Para que a gente possa começar a mesa, eu gostaria de fazer uma reflexão em cima de uma linda mensagem, dedicando a todos os meus colaboradores e convidados. Existe alguém que tem vários problemas na vida e não melhora, piora a sua vida porque você próprio. Não é sem motivo que a águia é uma das aves mais admiradas em todo o mundo. Sua elegância, postura, é um importante aliado. Ao seu vigor, as suas incríveis capacidades físicas fazem dela um ícone do poder e da força. Mas o que poucas pessoas sabem é que o exemplo da fênix, a águia, também é um símbolo de recuperação, no ressurgimento das raízes. Dessa simbologia vem uma verdadeira saga de superação, protagonizada pelas águias. Quando atinge 35 anos, as águias, elas procuram, estão muito desgastadas, garras, bicos compridos demais, as penas pesadas, sua capacidade de caçar está drasticamente reduzida. Seguindo seu instinto, a águia prepara um voo, um ninho na mais alta rocha. Uma vez instalado na sua primeira providência a ser tomada, são bater com as garras no rochedo, nas pedras, até despedaçá-la e cair. A mesma coisa ela faz com seu bico. Mutilada, começa a surgir novas garras, potentes. Durante todo o processo, a águia sofre muito e ela é alimentada por outras águias do seu grupo. Efeito dessa primeira fase, o animal começa a arrancar todas as suas penas para que renove e ressurjam. São cerca de 150 dias de preparação para o famoso voo da águia. Quando a ave ressurge no auge do seu voo, do seu vigor, ela tem mais 35 anos pela frente. Muitas vezes em nossas vidas nós temos que nos isolar por algum tempo, começar um novo processo de renovação interior, pois tudo começa de dentro para fora. São eles que nos impedem os altos voos, progresso. Devemos destruir o bico do ressentimento, as unhas da inveja, da ganância, as pesadas asas do conformismo. Então, desfrutando os benefícios de uma renovação saudável, nos oferecer, dar um novo voo sobre nós mesmos, começar uma nova vida cheia de conquista. Então, se você se basear bem, você vê que a águia, se ela parasse, se ela se acomodasse, ela só ia viver 35 anos. Mas ela passa por todo um processo de uma saga de sofrimento, de dificuldade, para poder renovar mais 35 anos, porque ela vive 70 anos. Assim são a gente, nós seres humanos. Você não pode se conformar com tudo que está ruim. Porque a vida está ruim, porque o vizinho não está dando certo, porque o meu trabalho não está dando certo. Enquanto você perde tempo reclamando, você está perdendo tempo de viver cada momento. Porque essa vida aqui ela é única. É única. E só a Deus pertence decidir quando você tem que ir ou não. Então, bora arregaçar as mangas, lutar e dizer assim, vamos hoje começar.
e convido a vocês a ter um novo recomeço, junto comigo. E vamos começar o nosso debate. A todos da minha zona rural, a todos os meus ouvintes pela internet, que estão aí ligadinho comigo, na Rádio Net, meu bom dia, todo especial. Começando o nosso bate-papo, gente, eu gostaria de perguntar a vocês, enquanto alguns empresários fecham suas portas, outros empresários afirmam que Marabá está longe dessa crise. Isso seria verdade? Como aplicar o fechamento da falência de algumas instituições privadas? Comércio seria o efeito dominó? Quem se habilita a começar? Pode ser o senhor, por favor? Nosso diretor pelo SEBRAE, iniciando. Bom, a primeira pergunta, ela perpassa pela forma de investimento. Mas vejamos, as empresas que afirmam que está longe da crise, geralmente são empresas bem estabelecidas que têm um plano de negócio muito claro. Ela tem muito claro o seu horizonte, né? Onde ela quer chegar e a trajetória que ela tem que cumprir com o mercado que ela está trabalhando. Existem empresas que ela trabalha muito falando a palavra popular, no achismo, né? Eu acho que vai haver um grande empreendimento, então eu vou montar um negócio aguardando esse grande empreendimento. E não faz uma análise, não faz um plano de negócio das incertezas de mercado, que é o maior problema que nós vemos hoje na economia, são as incertezas. A única forma de trabalhar as incertezas são debates como esses aqui, onde as ideias afloram, e a questão da análise de mercado. As tendências, aonde o mercado, porque o mercado é como o coração. Todo cardiologista diz que a pessoa morreu, foi fulminante, mas na verdade eles afirmam que ele envia alguns sinais para a pessoa que ele vai acontecer alguma coisa. Está vindo alguma coisa aí. Então a economia, ela envia sinais. Às vezes a gente não percebe. Só debates como esse é que a gente percebe. Então a primeira pergunta, nós resumimos nisso. O foco que foi dado àquele negócio não foi um foco muito claro. Foi um foco baseado num negócio de outro. Aí se aquele outro não deu certo, ele vai levar aqueles todos que estavam olhando ele como uma referência. Essa é a primeira impressão que a gente tem. Mas alguém gostaria de participar dessa pergunta? Você, Neto? Reforçando aqui a fala do colega aqui do SEBRAE, né? Quando ele fala aqui do pequeno empreendedor, do comerciante, né? Que talvez, vou ver no achismo, que vive no achismo. Nós tivemos aqui na nossa região aqui grandes promessas, né? De grandes investimentos na área industrial, de verticalização, que não aconteceram. Principalmente Marabá aqui, e principalmente Marabá, mas a região toda foi prejudicada com essas falsas promessas que não vieram até agora. Fez com que o pequeno que tinha, mesmo sem ter plano de negócio, sem ter, que a maioria dos comerciantes pequenos, do microempresário, ele não tem esse plano de negócio, né? Deveria ter, porque nesse momento de crise é que a gente sabe quem vai seguir a viagem ou não no ramo comercial. Se ele tiver programado, tiver bem articulado, bem programado com o seu plano de negócio, ele vai levar em frente. Agora, aquele que vive no achismo, é o nosso caso aqui, a grande maioria, né? Esperamos um grande investimento, esse investimento não veio, as pessoas apostaram nele, venderam suas chácaras, seus negócios, pequenos barcos, e investiram nos negócios aqui. E esse grande oásis, ele não veio até agora, e a gente está aí, todo mundo, como vamos usar o ditado que a gente ouve muito no comércio aí, na pindaíba, né? Quer dizer que a gente está numa situação gritante, né? Mas é uma crise que já vem de outros países, né? Ela não é unicamente específica de Marabá e nem da região, ela já vem de outros países e ela vem... a gente aqui não é diferente, a gente está sofrendo as consequências dessa crise mundial também. Queria falar um pouquinho. Doutor Caio, doutor Caio. Olha, só completando aqui, não vou propor uma resposta aqui para a pergunta, né? Sobre a questão dos empresários que fecharam aqui, né? Se seria um efeito dominó. Mas eu só quero completar a pergunta. É porque a gente fala de fechamento de empresas e falência de algumas instituições. Então, o quadro é o seguinte: numa época de crise, você tem algumas empresas que fecham, mas não oficializam esse fechamento. Elas simplesmente deixam de funcionar. Ela deixa de existir de fato.
e de direito, ela persiste. Então você não tem uma estatística correta do que acontece. Isso acontece até mesmo porque a burocracia para você fechar uma empresa no Brasil, às vezes você leva 12 anos para fechar uma empresa aqui. Para abrir uma empresa você leva 11 meses. Né? Um negócio que também não acontece no resto do mundo. Para você fazer de direito uma empresa, às vezes você demora um tempão. É quase um período fiscal, né? Um ano. Mas para você fechar, você leva muitos anos, às vezes. E a falência já seria uma coisa decretada. E ainda tem também aquela situação em que a empresa fica funcionando, mas de maneira deficiente, sustentada pela renda da pessoa com outras atividades, para que justamente não incorra nesse problema de ter que ir fechar a empresa. Então, a pessoa tem um emprego, tem uma outra atividade, vai se empregar e fica ali com aquela empresa aberta ali, pagando alguns impostos, algumas coisas. Ou seja, a empresa trabalha no vermelho, né? Então, a gente tem um quadro para falar de crise, de fechamento, do fechamento oficializado, que é um dos casos seria a falência, e também do fechamento de fato, porque a empresa está trabalhando com prejuízo, né? Com outro fechamento. É só para completar a pergunta, mas eu não ofereço uma resposta se seria um efeito dominó ou não. Normalmente, no mercado, pode acontecer isso, né, pelo efeito renda. Mas eu passo para outro economista aqui. Scarpari. Eu vou pelo lado da questão que fala sobre longe desta crise. Na realidade, como a região ela tem certas vocações, no caso da pecuária, por exemplo, que é uma commodity, e como a economia está se voltando para fora, em função até da taxa de câmbio, as taxas de juros altíssimas, e a taxa de câmbio favorável agora para uma economia voltada para fora, ou seja, exportadora, como a gente sabe que o preço da carne no supermercado tem aumentado, significa que os pecuaristas aqui da região estão oferindo um lucro, né, desse momento circunstancial, de uma taxa de juros favorável para aqueles que exportam. Como a gente sabe, a nossa pecuária ela é pauta, né, do nosso, voltada para o mercado exportador. E a gente sente isso na inflação. De uma certa maneira, isso contribui para a elevação do preço da carne, que a gente vai no supermercado, vai no açougue e já percebe esse efeito, né, da carne voltada para atender o mercado exterior. E a gente sabe que aqui a região sudeste do Pará, o Pará, né, temos um rebanho, talvez o município de São Félix do Xingu é o município que reúne o maior rebanho do país, bovino, né? E temos grandes empreendimentos voltados, tradings, né, quer dizer que a gente já tem uma estrutura voltada para atender esse mercado exterior. Então, se estar longe dessa crise, talvez quem elaborou a questão percebeu esse fato, né, de que o nosso Pará, né, ele é um pouco voltado para o exterior. Se a gente for ver o minério, é óbvio que o minério está sofrendo, é uma commodity, mas em função de uma depressão internacional, que a China seria o grande centro desse problema aí, acaba contribuindo, né, para esse momento de depressão das atividades minerárias. Então você vê a Vale aí sofrendo muita pressão, enfim, né, mas existe esse outro lado que a pecuária, uma commodity também, acaba contribuindo para essa noção de que a crise vai passar com mais tranquilidade por aqui. Só para você ter uma ideia, gente, você que está ligando no rádio agora, que está ouvindo o programa Diário Semanal, só para você tem a crise com oportunidade de negócio, esse é o nosso tema, e só para enfatizar aqui com você, as pessoas que estão antenadas em todo momento, nos veículos de comunicação, também nas conversas com amigos, vizinhos, familiares, ou seja, em geral. O assunto crise citado ao longo do negativo, da falta de dinheiro, perspectiva, mas tiramos a letra S da palavra crise, o que vai sobrar? Crie, ou seja, invente, tente, faça algo diferente. Dá resultado. Palavras da sábia Nádia. E vamos continuar, vamos aos nossos comerciais e eu volto já já. Informa a hora certa. 10 horas e 35 minutinhos. Informou aqui
Dr. Carlos André, cardiologista. Agora mesmo o nosso amigo citou, né? Um cardiólogo no seu bate, na sua fala sobre cardiologista. Realmente, como o cardiologista, ele avisa, não me procure na hora que você já estiver batendo as portas. Você tem que ir antes. Coração é coisa séria, é saúde, gente. Você procurar, são vários médicos de especialidade, mas o cardiologista, ele faz parte, é importante. De vez em quando você sentir aquele coração acelerado, às vezes uma falta de ar, até mesmo uma falta de ânimo, procura um cardiologista, é coisa séria. E você encontra um dos melhores cardiologistas ali na antiga Incol, na Cardiomais, Dr. Carlos André. Telefone de contato é 3322-6566. O endereço, você já sabe, antiga Incol, na Folha 30, lote 8-9, da Nova Marabá. Quando a gente se fala de dermatologista, se você for olhar o perfil de um dermatologista, é incrível a capacidade, aonde vai o poder de um dermatologista. Você encontra um dos melhores aqui na Folha 32, na quadra 3, lote 9, fone 3322-5458. Estou falando do Dr. Marcelo Bergman, melhor cardiologista ali em Clínica Potiguar. Um dos melhores, nós temos vários, mas eu considero ele um dos melhores. Quando você fala em órgãos, você fala do geral, né? Antigamente era só um clínico geral, cuidava de tudo, mas o negócio é tão complicado que para tudo a gente tem uma especialidade. E nada melhor do que você ter cuidado com seus rins, né? Porque hoje, meu amigo, sofrer com isso diário é perigoso. Um nefrologista, um médico que tem que fazer parte do seu check-up anual, a cada 6 meses ou pelo menos anual. Tem que procurar se cuidar, você acha que está tudo bem, mas sente uma dorzinha aqui, eu acho que é coluna, não. Às vezes pode ser teu rins que está, assim, pedindo ajuda, entendeu? Então você na folha 26, quadra 7, lote 12, na Medical Center, aqui na Nova Marabá, sala 204, segundo andar, você vai encontrar um excelente nefrologista, que é Dr. Tiago Barros. Por favor, telefone de contato 3323-2002. Continuar o nosso debate, gente, mas tinha que dar uma luzinha para os meus colaboradores, né? Que me ajudam a manter esse programa. Pergunto a vocês, havendo as notícias não favoráveis da economia, a tendência de muito é cair em um conformismo, se acomodarem, né? Porque em tempos de crise é preciso cuidar também com a questão emocional, porque realmente quando a gente está numa situação difícil, né, acaba a gente mexendo com o lado emocional. Eu gostaria de começar essa pergunta com o nosso diretor de Sebrae aqui. Bom, realmente tem tudo a ver com o negócio emocional. A economia, como colocamos há pouco, ela emite alguns sinais. E tem umas coisas que acontecem, alguns termos, né, na parte de ações, que é chamado efeito manada, que as pessoas correm tudo para um lado ouvindo boatos. E tem o efeito avestruz, que é aquele que enterra a cabeça e deixa o tempo passar. Que se conforma. Ele não sabe o que está acontecendo com o corpo que está fora, mas ele está fora do contexto e geralmente isso é um quadro de depressão. As pessoas entram em depressão, se trancam e esperam o tempo passar. E tem o efeito manada, que é aquele desesperado que corre para onde todo mundo está correndo. De repente está correndo para um local perigoso. Estão apontando um local com tendências também duvidosas. Então tem tudo a ver com a economia ou a questão emocional. As pessoas bem-humoradas, as pessoas que olham as coisas e tentam tirar o melhor proveito, o lado positivo das coisas, e não olhar só o negativo, porque o negativo já está lá. Nós temos o sim é o difícil, o não nós já temos. Então nós temos que procurar o sim. Então as pessoas que são bem-humoradas, têm um alto astral, não se abate com qualquer mensagem que vê, até nos meios de comunicação, ele sempre pega, analisa, reúne as pessoas como um grupo desse aqui para discutir aquele efeito, se realmente ele é real. E tem as pessoas que simplesmente se trancam em casa e ficam reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do concorrente, reclamando do funcionário, reclamando do cliente, e não olha para ele mesmo, que talvez o problema esteja nele, porque o não do mercado ele já tem. Então tem tudo a ver com essa colocação com o emocional. Tem que estar bem com o astral ótimo para enfrentar as crises, senão dificilmente ele vai cair em 2 efeitos, ou no avestruz ou no efeito manada. Correto. Neto? Não. Não? Neto passou a bola para o Scarpari. Ele passou. Tudo tem assim
qual o lado que a gente está partindo, né? Do lado do empregado, das pessoas que se empregam, né? Realmente eles ficam sem norte, né? Porque eles são dispensados, são demitidos e ficam com um efeito talvez aí esperando, né? Que é uma reação dos empregadores. E às vezes o empregador também está num setor que é o centro da crise, e aí realmente o pessoal acaba vivendo momentos de infelicidade, aí acaba até tomando decisões equivocadas. Então tem um pouco a ver com isso. Mas tem aquele lado da especulação, né? Que o pessoal que busca oportunidade na crise, porque a crise, alguns empreendimentos têm um valor lá embaixo, que é o caso da Petrobras. Aí agora que os acionistas, quem mexe com o mercado de ações, por exemplo, já começa a estudar aí, porque vai vir uma onda de crescimento. Porque depois da tempestade vem a bonança, né? E é assim que funciona, é um ciclo, são ciclos. E algumas pessoas entendem esses ciclos e começam a especular. Entretanto, também tem uma variável, a especulação também é uma variável, ela pode estender mais a crise, pode encurtar. E é assim, a gente tem que passar a compreender como é que está funcionando o mecanismo dessa crise para poder tirar proveito. Para ser positivo. Eu só queria lembrar do aspecto do bombardeio emocional, quase um terrorismo emocional. A pessoa vem do trabalho, aí chega em casa, tira o sapato, liga a televisão, o momento que ele deveria ter de relaxamento, depois das tensões do dia a dia, aí naquele momento exato vem o jornal. Olha, tem 10% de desemprego. Terminou o terceiro trimestre com 8,7. Aí vem outro canal e diz que é 8,3. Aí eles começam a brigar se é 8,3 ou 8,7. O desemprego do terceiro trimestre. E eles querem ter certeza de que estão dando informação melhor. E aí o cara fica pensando, será que no momento seguinte eu vou estar desempregado? Aí o ano fecha com 10%, 2015. Aí vai começar, o desemprego vai aumentar em 2016. Aí a pessoa fica preocupada, né? Aí a esposa entra ali na sala, ela já está desempregada, e se eu desempregar, como é que vai ser? Né? Aí entra o garotinho, o filho dele, o que vai ser das crianças? E aí, esse tipo de terrorismo, que os meios, não são os meios de comunicação que fazem, mas é governo, a própria instituição da sociedade. O mundo que nós vivemos é um mundo que depende desse tipo de contextualização, de jogar o indivíduo dentro do que está acontecendo na sociedade. E a sociedade, às vezes, ela é perversa, porque passa muito da crise que está ocorrendo, às vezes em outras circunstâncias, com outras pessoas, para o colo daquele que não vai ser atingido pela crise. Lá pelas tantas o cara lembra, não, eu sou funcionário público, sou estável. Sabe, Adriana, eu acho que vou fazer um pequeno comentário com aqui certeza, mano. Sobre a questão da mídia, né? Eu acho que é incrível como justamente agora nas mídias quase só tem economista, né? Agora, eu fico meio triste justamente de ver essa notícia e tudo, porque parece que sempre é coisa pior, né? E as coisas piores que estão acontecendo é mostrada. Será que não tem coisa bacana que estão acontecendo, né? Eu não sei, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente estava comentando agora, né? Nunca vi comentário nenhum sobre a agricultura familiar, que está sem crise. Inclusive, que emprega 87% dos homens do campo. E aí? E nosso alimento? Eu sei que o tomate está meio bravo agora, né? Mas faz um mês atrás estava a R$5 e talvez vai voltar. Isso aqui é a questão do ciclo da chuva e etc., que é mais complicado. Mas não tem crise na área do alimento. E olha lá que tem muita gente empregada justamente nessa questão. E a gente vê justamente quando tem pessoas, a gente vê muito isso, pessoas que mudam de profissão, onde que eles vão hoje? No setor justamente do alimento. É coisa interessante de ver. Então, mostra também o que pode acontecer de bacana.
A segunda coisa, vou terminar com essa. Eu acho que nós temos que ter notícia mais clara sobre nossos recursos naturais daqui, né? Aí, até agora, na nossa região de Marabá, por enquanto, o que só está sobrando para nós é exclusivamente o apito do trem, né? E aí, esse ferro vai para onde fazendo o quê? Só sei de uma coisa, que a gente vai ter que comprar um dia um carro que veio de lá, com o ferro que veio aqui, eu acho aqui do Carajás. Será que não é possível que cada trem que passa aqui não poderia ficar pelo menos um vagão de trem aqui para fazer o aço aqui? Né? Isso que a gente fica impressionado. Um belo dia nós vamos chegar com um buraco enorme na nossa região. E o que a gente vai fazer com esse buraco? Ir visitar a antiga mina, como a mina do navio lá no Amapá, né? Então eu acho que são essas questões, mas isso aqui tem que acordar a gente, né? Começar a brigar pelo que a gente tem, pelo que a gente pode ter, né? E não chorar, por exemplo, que a APA não veio. Tudo bem, não veio, mas não tem outra coisa que pode vir para cá, né? Eu acho que essas questões todas que tem que ser discutidas. E não ficar só parado, vai dizer assim, como o gado que olha o trem passar, né? Minha vontade. Aproveitando aqui a fala do nosso amigo ali, muito bom, sobre a mídia, né? A questão das coisas boas também. Nós temos aqui um potencial muito grande na área turística aqui da nossa região, que não é mostrado. Nós até gostaríamos que isso fosse mais explorado, principalmente pela mídia, né? Nós temos aí um grupo que formamos aí, formado pelo pessoal de hotel, de restaurante, de revista, né, de lojista. A gente está levantando aí a questão para cobrar isso do poder público, a ativação da Secretaria Municipal de Turismo, porque nós acreditamos que também o turismo poderia ser uma vertente que poderia estar sustentando a nossa região aqui. Nós temos agora um escritório da CMBio aqui em Marabá agora, né? Muito bom por sinal, inaugurado ali na área do INCRA, ali perto depois da UEPA. Quer dizer, ele vai gerenciar a questão do passeio à Serra das Andorinhas, à Serra dos Carajás, para o turista ir lá. Quer dizer, isso é coisa boa para a nossa região. Nós temos que trazer esse pessoal de fora para vir conhecer a Serra dos Carajás, a hidrelétrica, o lago, a Serra das Andorinhas, exatamente. Nosso potencial turístico nós temos aqui, do ecoturismo. Agora, precisa ser explorado e o poder público municipal tem que também estar envolvido nisso aí. Eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém, né? Mas eu quero dizer que a responsabilidade é nossa. Mas, enquanto poder público, ele tem que se posicionar para que a iniciativa privada possa caminhar ao lado dele, né? E construir esse mercado que está aí, que a gente não está olhando muito para ele. E a gente precisa olhar com bons olhos para isso, para desenvolver a região turisticamente. Coisas boas que a mídia tem que explorar também. É verdade, né? Há relatos sobre a onda de demissão, porém, ainda assim, nos deparamos com muitas vagas abertas. Como explicar isso? A questão seria encontrar uma posição para as nossas competências. Eu gostaria, quem se habilita a essa pergunta? Seu Deusimar, por favor, Sebrae. Bom, a onda de demissão, né? Vamos voltar ao anterior, dos fechamentos de empresa. As ondas de emissão, como o colega economista colocou há pouco, são ciclos. Tem um ciclo de contratações e ciclo de demissões. O grande desafio das economias locais é equilibrar isso. Eu tenho dados aqui, eu não tenho dados atualizados, mas eu tenho um dado que nós fizemos um apanhado em novembro de 2015, nós estamos estudando a virada do ano. E pegamos algumas cidades que têm uma economia semelhante e nem tanto. No caso de Castanhal, ficou meio solto aqui no meio dessa cidade. Nós fizemos Marabá, Castanhal, Altamira, Parauapebas, Paragominas e Santarém. A maioria delas aqui tem uma ligação forte com commodities, menos Castanhal. Castanhal é uma cidade mais economia interna. Ele está observando o comportamento do emprego nesse período que o governo colocou, né, de janeiro a novembro. Eu não tenho os dados atualizados. Em Marabá aqui, ele teve um déficit de novembro de 143 vagas. Tem gente que contesta isso, mas isso é dados do CAGED, carteiras assinadas, né? E incrível, Altamira tem 4.784 desligamentos em novembro de 2015. Não sabemos
Se olharmos para as notícias ruins que estão por aí, essa situação se agravou. Mas aí temos alternativas, como a agricultura familiar, que não aparece nessa estatística porque não tem carteira assinada, né? Os empreendedores individuais são outros que não aparecem nessa estatística e também não tem carteira assinada. E tem um volume enorme de empresas desse nível que estão sendo abertas, que é uma pessoa, 2 pessoas. Não tem carteira assinada. Então, esses números aqui nos mostram uma tendência. E curioso que Santarém teve um saldo positivo. Teve 3, mas foi pequeno, mas foi 3, né? É o equilíbrio. E nessa situação aqui de desligamento e contratação, voltando ao questionamento, eu queria colocar esses dados para a gente ver que a situação não é tão desesperadora. Talvez o pessoal de Altamira pense diferente, né? Porque lá a situação são 4.000 famílias que vão deixar de consumir, que vão influenciar no comércio. Digamos, vamos fazer aqui uma comparação, uma brincadeira. Digamos que eu sou dono de uma revenda de veículos e vendi 4.000 carros. São 4.000 carros que vão retornar, que vão fechar alguns empregos da minha loja, porque eu vou ter um prejuízo enorme com 4.000 carros que as famílias não vão deixar de botar comida na mesa para pagar o carro. Então o carro vai retornar, então já perdeu o valor de mercado, já perdeu várias coisas, está lá, entulhado, 4.000 carros. O que esse empreendedor vai fazer? Tem que ser muito criativo para sair dessa sinuca. Mas aí, voltando à questão aqui como explicar isso? Uma posição de competência, será que é posicionamento dos empregos? Colocou há pouco, as pessoas tendem a ir para o setor de alimentos, tendem a ir para o setor de serviços. Isso a economia paulista mostra muito bem. Quando há uma grande demissão na indústria, para onde é que a maioria das pessoas vão? Setor de serviços. Então ele cresce e equilibra a balança. O ruim é quando essas coisas não acontecem mais. O setor de serviços começa também a demitir. Aí você tem um desequilíbrio. Aí você vê aquela comoção social, todo aquele problema que existe de confronto com os órgãos de segurança, aquelas coisas que a gente vê por aí nas mídias. Então eu acredito muito no equilíbrio das coisas. E Marabá, pelas estatísticas de novembro, não está tão ruim entre contratações e desligamento de carteira assinada, sem encontrar a agricultura, que é um grande empregador, e os empreendedores individuais. Mas, voltando à questão da emoção, né? Então tem muitas coisas que as pessoas às vezes veem muito o lado negativo. Existe vagas abertas? Existe. Mas é igual aquela história, de repente eu tenho aqui um salário exorbitante do engenheiro de Minas com especialização na área de barragens, que são raros esses profissionais. Ele vai estar lá na estatística, inclusive puxa o IDH de per capita lá para cima por causa do nível salarial. Mas eu, em compensação, eu tenho aí 1.000 trabalhadores que trabalhavam no balcão das lojas. Será que eles vão ter tempo de se qualificar para esta vaga? Então esse é eu acredito que é a grande incógnita que nós temos que trabalhar com os nossos desempregados. É levar esse debate, qual seria a maior alternativa comparando as duas coisas extremadas, né? Um balconista e um engenheiro de barragens. Correto. Neto? Falar sobre demissão, né? É um negócio, é outra crise. Sim, eu discordo e concordo em parte na palavra aqui do colega do Sebrae, né? Porque nessa balança de novembro para cá, a gente tem percebido que só há demissões. A gente constantemente está consultando os sindicatos laborais para saber onde as homologações são feitas, né? Na construção civil, nós temos do comércio, nós temos do motorista, né? Tá? Então a gente percebe que de lá para cá é só desemprego. Porque se o comércio não está funcionando, não está vendendo, obviamente começa a apertar, o cara não vai deixar de pagar, o comerciante de pagar o fornecedor dele, né? Ele começa a apertar o quê? O trabalhador, só quebra para o lado mais fraco, que é o trabalhador. Ele tem que ajustar isso aí na folha de pagamento dele, onde ele tinha 10 funcionários, vai ter que tirar 3, 4 para poder ajustar, né? Energia caro, aluguel caro, né? Então, e não há assim, uma captação de recursos aqui para a nossa região. Não tem. O comércio, como todos sabem, ele só movimenta o dinheiro. Mas para trazer aqui, nós teríamos que ter verticalização aqui, industrialização, né? Além da pecuária, né? Da agricultura familiar, que traz dinheiro para cá. Mas o comércio, ele circula, ele só movimenta esse dinheiro. Então, a gente percebe que de lá para cá, desde agosto do ano passado, o fechamento de empresas aqui, volta e meia está fechando 2, 3 aí. E as demissões aí, né? Empresas demitindo 30, 40, 300.
mas há também contratações. Nós temos um outro lado também, que é a questão da qualificação. Nós temos aqui uma demanda de mão de obra aqui que não é qualificada. Então nós temos vaga do mercado de trabalho, as pessoas qualificadas. E as pessoas que têm hoje aqui desempregadas, elas não atendem, né, exatamente esses empregos que estão à espera aí. Nós temos muita gente de outros estados que vem só com malmente o ensino fundamental ou nem ele, que são resultados, né? Graças a Deus, Belo Monte, Altamira levou um bocado, porque senão nós estaremos aqui com um problema social grandioso aqui, que era a mão de obra desqualificada aqui, ou seja, é o braçal, praticamente, né? Que foi tudo para Belo Monte, em função da construção da hidrelétrica lá. Então a gente poderia estar com um problema muito maior. E eu volto a dizer, foi em função dos grandes projetos anunciados aqui, nós tivemos um inchaço de pessoas aqui, na mão de obra desqualificada, que hoje Marabá está padecendo. Toda a região padece, mas Marabá, principalmente aqui, a gente tem isso. Você abre uma vaga aqui para contratar, de 15, 20 pessoas que você faz entrevista aqui, 1, 2 ou nenhum você aproveita. Na entrevista já começa por aí. Porque você vai conversar com a pessoa, ele nunca trabalhou, não tem experiência, e hoje, como a demanda é grande da mão de obra, você tem como escolher a mão de obra que você quer, a especialidade. Eu tiro lá porque uma época há um ano aí, a gente abriu uma inscrição para contratar um boy, né? Quer dizer, apareceu engenheiro, professor, mecânico, quer dizer, o cara autogabaritado, né, bem qualificado para trabalhar, para ganhar salário mínimo. Então você vê que o negócio não está tão fácil assim. E o desemprego é em função do fechamento das lojas. Isso aí vai um efeito cascata, que não vem investimento, que não entra dinheiro, que o comerciante não vende, e que ele vai quebrar sempre o lado mais fraco, que é o trabalhador, que é o colaborador. Mas alguém gostaria de participar dessa pergunta? A questão das vagas abertas aqui, a gente sabe que não há um retorno de empresa que fecha. O que há é outra situação de outra empresa que ocupa aquele espaço e vai crescer. Porque aquela que fechou, ela tinha fragilidades, né? Não é só o efeito renda, não é só a situação do país. Aquela empresa era inviável. Então, essa renovação das empresas é dolorida, mas é necessária. Empresa que não tinha. Porque você tem um ambiente de negócio, você tem o traçado, o trajeto de determinada empresa dentro daquele ambiente de negócio. E aquilo ali estava inviável. E se sustentou até um certo ponto e depois acaba mesmo. Então é cruel, mas para o trabalhador é muito cruel, inclusive, para o empresário também, traumático. Mas aquilo ali é uma experiência que a sociedade passou, indesejável, né? Ninguém gosta de aprender com os próprios erros. É o que mais dói, né? Mas tem muita gente que se aventura a ser empresário sem as condições necessárias. Então quebra mesmo. Recomenda-se que ninguém mais abra alguma empresa porque vai quebrar. Não é verdade. O que se pode fazer é procurar ver o ambiente de negócio, fazer a análise correta, se cercar de informações, procurar as instituições que podem apoiar a pessoa para que possa trabalhar com um mínimo de fragilidades, né? E dentro de uma proposta de trabalho decente. Decente que eu falo não é imoral ou moral, não é questão disso. Decente que eu falo é que você não coloque seu destino e o destino de outras pessoas, seus trabalhadores, à mercê de aventura, entendeu? Esse negócio que vinham pessoas para cá antigamente, fazer aventura e tudo, né? Pessoas ignorantes que pensavam que podiam manter a ignorância e conseguir sucesso, até mesmo com empreitadas até desonestas. Isso vai cada vez mais sendo filtrado pela sociedade, para isso não existir mais. Então as pessoas precisam ter noção do que estão fazendo, fazerem a coisa de maneira profissional, porque senão vão dar com os burros na água mesmo. E isso, uma parte dessas demissões e uma parte disso aí são esses mais frágeis que estão sendo eliminados, né? E quando a economia voltar, infelizmente ela funciona dessa forma, vai voltar de uma maneira mais sólida. Agora, o que se pretende, o que eu estou falando, não é que crueldade é uma coisa boa, não.
O que eu estou falando é que isso acontece como uma realidade. Então, se você vai fazer negócio, se você vai nesse momento de crise empreender, esteja seguro do que você está fazendo. Procure instituições, por exemplo, Sebrae, procure conselhos com pessoas experientes, veja corretamente seu ambiente de negócio, para você fazer. Em momento de crise há oportunidades também, mas não há oportunidades fáceis. É isso que eu estou dizendo. Exato. Antigamente, quando o pessoal não tinha conhecimento do Sebrae, a moda antiga, claro. Antigamente, o que eu falo, mas não é tão antigo assim não, então eu só estou com 5.3. A gente via muitas pessoas se reunirem para trocar ideia, para bater papo, né? Trocar ideia, bater papo, fluir, né? Entre um outro comentários e surgir. Eu vi tantas pessoas surgir com boas ideias, bons negócios, principalmente na família, né? Essa troca de ideia, hoje em dia é quase isso, mas para isso tem o Sebrae hoje, né? Enquanto o que? Comerciais? Então, vou só para os nossos comerciais, eu volto daqui a pouquinho com o Sebrae aqui, esclarecendo uma dúvida. Vocês estão tudo aproveitando para saber o que vão fazer, um pouquinho das indenizações que vocês pegaram, estão desesperados, sabe fazer. Se preocupa não que o Sebrae está querendo resolver justamente esse problema, e dois economistas aqui para conciliar. Vamos aos nossos comerciais. 11 horas e 8 minutinhos, ponto aqui no Diário Semanal, gente. Informou a Janjoy. Quando a gente fala de Janjoy, está falando da melhor, uma das melhores, aliás, desculpa, sem imagem de ninguém, das melhores empresas de ônibus aqui de Marabá. A Janjoy tem toda uma responsabilidade, trabalhando em três estados, Maranhão, Tocantins e Pará. A Janjoy tem um conceito especial sobre a tua vida, sobre a responsabilidade da empresa. Conforto, segurança, credibilidade. E sem contar, gente, você vai conhecer a Sônia, aquela figura maravilhosa ali no quilômetro 6. Você pode entrar em contato no 9218 1525, reservando a sua passagem. Sem contar que a Janjoy, além de você reservar a sua passagem com antecedência, você tem o melhor preço. Quitanda do Bairro, você quer bater um papinho com um amigo? Descontrair um chazinho no final da tarde? Bem do lado do Grupo Correio aqui você encontra a Quitanda do Bairro, antiga dona da Citipão, os mesmos produtos da Citipão, a Rosa, oferecendo o melhor café da manhã. A Renovar continua maluca como sempre, né, Sônia? Além desses olhos azuis, lindão aí, né? Claro, pra tua mulher, né? Mas bonito né? Você ainda tá com uma loucura de 70% na crise que tá, que viaja isso, Sônia? Realmente, não dá para dizer que tem crise comprando por 70% enquanto durar o estoque. Você encontra na Avenida Antônio Maia, Avenida Sônia Vilena e Avenida Magalhães Barata. Você fala com Sônia ali, a Renovar. Tem tudo para renovar o celular e sem contar, né? Que ainda acaba renovando o seu casamento, né? Bota tua mulher lá dentro assim e libera o cartão para ela pra você ver. Casamento renova, irmão. Segura, Sônia. Um cafezinho para meus colonos quando chegar aí. E continuando nosso bate-papo, gente, enquanto que para uns a crise foi ruim, para outros foi um pontapé para um início de carreira, para a sua vida de autonomia, tendo atitudes que abrir seu próprio negócio. Como podemos avaliar essa questão? Podemos afirmar que, então, a crise é algo relativo? Começando pelo nosso diretor do Sebrae. A crise é uma coisa relativa. A crise, você tem vários olhos. O seu, o do concorrente, do cliente, né, do governante. Então é relativa. Você generalizar a crise é como dizer que todo mundo está doente. Generalizou. Todo mundo está doente. Não estou doente. Ele está doente, eu não estou. Eu posso ficar, mas ele pode ficar bom. Então crise é uma coisa relativa. Depende do prisma que você olha. Aqui colocaram com muita propriedade da palavra, né? Tirou uma letra, passa para a criatividade. Mas só criatividade na crise não resolve. Tem que ser também competência. Portugueses diziam antigamente, quem não tem competência não se estabelece. Ele pode até montar um negócio, mas ele não se estabelece. Então aqui quando colocar ambiente de negócio, crise é ambiente de negócio. Eu posso mudar o ambiente ou sobreviver como ele está. Voltando à questão de ambientes diferentes, eu vim de uma área que é economia interna. Então, foco muito economia interna, número de carteiras assinadas,
Você tem uma ideia. Eu vou citar, porque é um dado que a gente vem recentemente desse debate com a Associação Comercial de Castanhal, e nós debatíamos a questão de renda local. Então, Castanhal hoje tem 30 mil assalariados de carteira assinada empregados. A grande pergunta é: quantos desses estão na sua loja? Quantos clientes você tem na sua loja? Você tem carteira de clientes? Você se relaciona com eles? Porque 30 mil estão aí e vão gastar. Ninguém pega dinheiro para guardar, ninguém se alimenta de dinheiro. Você utiliza ele para consumir, para isso você trabalha. Então, crise, sim, é uma coisa relativa. É relativo mesmo. Numa mesa como essa aqui, eu tenho certeza, cada um de nós terá uma opinião diferente, dependendo do ambiente que ele está localizado. Neto. A Nádia não veio dar um alô, nem um pouquinho ainda aqui, né, Nádia? Ela está aqui sentadinha, daqui a pouquinho ela participa aqui com a gente. Pois bem, eu acredito que eu uso com muita propriedade aquele velho ditado, né, que com crise se aprende a viver, né? Se aprende a ajustar. E como foi falado já aqui anteriormente, a questão é quem não estiver organizado, tiver com seu plano de negócio, estiver realmente comprometido com o seu negócio, dificilmente ele vai sobreviver a situação dessa, né? Ou seja, a crise, né? E a gente percebe do dia a dia que enquanto alguém vai demitido, um fecha seu negócio, abre outro ali, cresce o mercado informal muito, assim, despontou, né? A questão dos ambulantes na rua aí, o pessoal que está no comércio, quando ele sai da loja, pega o fundo de garantia, vai compra chamado Sulanca, bugiganga e vai para os canteiros vender. Quer dizer, ele sai do mercado informal para ir para a informalidade. Mas realmente sobrevivência. E quando passar essa tempestade, essa marola, esse tsunami, na verdade, acredito que essas pessoas eles vão começar a pensar de outra forma. Já não vão querer voltar a ser empregados de ninguém, né? Com certeza eles vão procurar já as unidades que possa capacitar, no caso do Sebrae, que por sinal o Sebrae com essa nova gestão agora tem voltado os olhos para nossa região aqui, né, Nádia? E o novo gerente aqui, na questão da capacitação e da disponibilidade de ajudar o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante. É só procurar o Sebrae, hoje está aí. A gente cobrou muito isso da direção atual, né? E está tendo resultado. A gente teve muitas ações voltadas para o pequeno aqui. Então, essas pessoas que perderam o emprego e montaram seus negócios informalmente, que procuram também agora, no meio dessa crise, a se capacitar, porque o Sebrae está de portas abertas. Além de outros cursos que tem aqui, particulares aqui, privados, que estão aí capacitando as pessoas para o mercado de trabalho. Quer dizer, eu acredito que quando passar essa crise aqui, nós vamos ter um número quase dobrado de empresas, de pequenas empresas aqui no município de Marabá. Agora, volto a bater o martelo. Precisamos ter investimento de grande porte aqui, de industrialização, de verticalização. Caso contrário, a gente vai continuar aqui com essa pendenga. O Brasil vai despontar e a gente vai ficar sempre atrás, né? Então eu vejo que a crise é um momento também de você buscar oportunidades, né? E achar rumos para seguir, porque ninguém pode ficar sem fazer nada. Então o momento é esse aqui e a gente tira muito proveito da situação como o Brasil está passando hoje. Gostaria de participar? Você quer fazer essa pergunta? Assim, em termos econômicos, a gente pode tratar a microeconomia ou a macroeconomia, mas a gente não pode tratar só de um, só do outro. A gente tem que ter a visão dos dois juntos ali, não pode separar, não existe separação, a separação é só para fins da gente estudar, mas é concomitante, né? Então você tem o indivíduo e tem o social, você tem um coletivo, você tem a pessoa ali, né? Então ela tem que, às vezes numa sociedade ela diminui muitas pessoas, então as pessoas se veem desprovidas de tudo, então é uma sociedade ruim, né? A sociedade ideal que a gente coloca, seria um idealismo, né? É que todo mundo tem acesso a tudo, né? Seria isso o ideal, né? Então, mas existe aquela questão de mobilidade, que certos setores, ele tem uma capacidade de metamorfose, de se inovar, de se reinventar, e outros já não tem. Então, é exatamente essas diferentes formas de tratar os mesmos problemas que gera um momento de crise, de conflito, mais que a superação, né? Quem é que vai se superar? Aquele que tem a maior capacidade de se reinventar, de se renovar, de buscar, de incorporar as novidades.
A sociedade que tem um poder de difusão tecnológica mais postada, é óbvio que ela vai enfrentar a crise de uma forma mais tranquila do que aquelas que têm uma resistência muito grande a absorver as inovações tecnológicas, né? E essa região aqui, é lógico, ela tem muitas especificidades, né? A gente tem o cluster lá do minério, a gente tem a bovinicultura, mas tem muitas saídas, a agricultura familiar, como a gente tratou aqui, o turismo. Então, saídas, o potencial a gente tem muito grande, né? Agora vamos realizar esse potencial aí. Acho que nós temos capacidade para isso. Doutor Caio? Olha, a gente, uma atitude diante da crise. Primeiro, vamos ver que crise seria essa. Crise fiscal do governo. Olha, o governo não está arrecadando 1 bilhão e 300 milhões. Perdeu 7%. Mas o governo já arrecada. O trabalhador, quando ele trabalha, na realidade, ele consegue gastar 20% daquilo que ele produziu. Né? Porque o patrão tem que pagar um valor imenso de acréscimo de salário. Entendeu? Paga muito, porque paga muito para o governo, paga o mesmo valor que paga para o empregado, praticamente. E aí o empregado recebe aquela metade do que ele produziu, porque o patrão já teve que entregar ao governo a outra metade. Aí ele pega, do que ele pega, já tem que entregar uma parte para o governo, que já vem descontado no contra-cheque. E depois, quando ele vai comprar, ele já só fica com a metade, porque a metade do que ele compra é imposto. Quer dizer, então você fica com muito pouco da renda. Crise fiscal do governo, o governo já arrecada demais. Então, se reduziu um pouquinho do que o governo arrecada, ele está até ameaçando a gente arrecadar mais, será que está em crise? Essa estupidez de dinheiro que entra no bolso do governo, a crise é de como ele gasta, não como ele arrecada. Não tem crise fiscal. A questão de governo estar em crise. Outra questão é a questão política. Um monte de políticos, uns se esmerando em acusar os outros de falta de ética, de falta de decoro, de corrupção, um entregando o outro, denúncia e tal. Isso é que crise? Isso é o que sempre houve. Nunca tivemos distantes disso aí, não. Ah, mas agora a gente descobriu que todo mundo é corrupto. Ah, que beleza. Descobrimos agora? Então, quer dizer, que crise é essa? Que crise é essa? A administração pública é um caos. Certo, porque o cidadão não é beneficiado. Vamos lutar. Eu estou lá no emprego público, estou lutando para aquilo ficar melhor. Então, crise de quê? Que crise é essa? Vamos analisar se a gente não está embarcando numa sensação de manada. Aí todo mundo está desesperado, vamos desesperar junto. Todo mundo está pulando da ponte para o abismo e vamos pular junto? Não, não precisa pular junto. Qual que é a atitude que a gente tem que ter diante dessa crise? Entendeu? Vamos abrir um negócio, vamos começar a vida, vamos recomeçar a vida, vamos olhar a vida. Se você pensar bem, a gente não tem alternativa. A vida é solução de continuidade e desenvolvimento. A alternativa para a vida é a morte. Ou eu vou enfrentar essa crise e ter atitude, ou eu me mato. Entendeu? Que fantasia é essa de, olha, vou me entregar. Entregar o quê? Parar de nadar? Você está no meio das águas aí do tsunami. Eu vou parar de nadar? Que coisa é essa? Então, a atitude é coisa necessária. E a gente precisa ter iniciativa, capacidade e autoridade. A gente tem que dizer primeiro para a gente mesmo quem a gente é. Né? Esse negócio de desistir, de se entregar, isso aí é fantasia. Isso aí não existe. Né? Então, a gente tem que passar para funcionar de maneira proativa. Vamos resolver. Né? E aqui no Marabá, pelo menos aqui nessa cidade, que eu me sinto tão bem aqui, eu me sinto bem, vou dizer claramente, porque o povo aqui é corajoso. Né? Então eu acho que aqui ninguém está querendo se entregar. Nós vamos tomar as atitudes para a gente enfrentar de maneira correta aquilo que tem que ser enfrentado. Ontem eu vi uma pessoa e ele reclamando muito, né? Ia se entregar, não aguentava mais. Falei, você tem coragem de dar um tiro na cabeça, quer morrer? Não. Falei, então para de reclamar, luta. Roberto. Disse que queria morrer, né?
no fim das contas, eu acho interessante esse papo que a gente tem aqui, porque crise, mas no fim das contas, crise de quê, né? Como se a vida não é uma luta permanente de brigar, você está em crise desde que nasce. É essa aqui a vida, né? Então, eu acho que é essa aqui que precisa ser dito, né? Então, se também tu fica retraído no teu cantinho, esperando que aconteça alguma coisa, jogando culpa a todo mundo, Deus e o mundo, né? Deus, o diabo e o mundo, né? Aí também paciência. Então eu acho que a crise, qualquer problema da vida tem que ser. Eu vejo o seguinte: tu tem todos os teus direitos do mundo de reclamar, de corrupção, como foi falado agora, de emprego que não chega, não sei o quê. Mas escuta, qual é a tua competência no fim das contas? Qual é o esforço que tu fez para te preparar nessa vida? Né? Competência, sim, de aprender alguma coisa. Qual é a diversificação onde tu pode te encaixar? Né? Que se tu é tão especializado que acontece alguma coisa dessa especialização, tu cai fora, né? E não vai dizer também que não tem oportunidade, né? E só te virar de um lado ou do outro, né? Tu vê o negócio, estamos falando do Senai, não custa nada quando tu tem um tempinho, e eu faço isso aqui porque faz questão eu vou dizer agora. Cada vez que passo dentro do Senai, eu entro lá na portaria, não precisa entrar lá dentro, nem perguntar a ninguém. Sempre tem um cartaz lá, e tu pode ter certeza que tem oportunidade de pelo menos, estou falando, pelo menos 15 cursos por mês. Todo mês diferente, o cartaz muda, todo mês. É ou não é? É verdade. Tá? Vai no IFPA, né? No IFPA industrial como o IFPA rural, né? Campo rural lá no 25 aqui. Vai lá ver, tá cheio de coisa para ter oportunidade. Agora, tu tem que ir atrás. Vai no Pronatec. Né? Quantas pessoas assim não sabem onde é que o Pronatec? Tem um cartaz enorme dentro da entrada da Velha Marabá. O escritório é logo depois, lá bem na entrada. Vai lá te informar que tem um monte de oportunidades. Inclusive o Pronatec até paga uma indenização de transporte, de ajuda e não sei o quê. Vai lá, meu amigo, vai lá. Não fica parado chorando que vai acontecer alguma coisa que vai cair na tua boca assim de boca cheia. Eu acho que tem oportunidade. Vamos lá. As pessoas vão percorrer bem. Até para pedir para Deus as coisas pede errado, né? Senhor, me dá-me paciência. Deus tem que dar um problema, né? Para ele ter a paciência, precisa ver como usar a paciência. Eu já vi gente dizendo assim, mata-me logo porque eu não aguento mais. Aí quando o cara chega aí na Deus tá dando uma atribuição de Deus que é dele. Né? Você falou, se mata logo. Mata enquanto posso. Aquele cara da enchente, né? Ele orava, assim, exatamente. Me salva, Senhor. O Senhor passou um tronco perto dele. Não foi, passou um barco, passou um monte de coisa e nada, e a água subindo. Quando ele morreu, eu digo lá, mas Senhor, por que o Senhor não me salvou? Ele disse, eu mandei o barco, eu mandei um tronco, eu mandei tanta coisa para te salvar, e tu disse que não, então tu tinha que morrer mesmo, meu filho. Eu te atendi, tu que não soube pegar as oportunidades. Eu gostaria de perguntar para o gerente do Sebrae, quais as vantagens de legalizar a sua micro e média empresa? Vou fazer uma brincadeira. Com certeza, fique à vontade. Legalização de empresa é como casamento. Meu Deus, é meio complicado. Tem gente que se casa, mas não oficializa. Não é verdade? É verdade. Aí fica uma coisa assim meio vamos que vamos, né? Não sabe onde vai dar. Não, eu não vou oficializar porque eu não sei o dia de amanhã. Então eu vou ficar aqui, daqui a pouco vai um para o lado para o outro. E a gente faz sempre essa brincadeira porque é uma coisa. Casamentos e empresas são coisas sérias. Por isso que é pessoa física e jurídica. Você vai mudar a concepção que existe hoje. Você chega a um banco hoje, você é pessoa física, pode ter $1 milhão depositado. Quando você vira uma pessoa jurídica, você tem 0. Aí, não, mas eu tenho $1 milhão aqui depositado nesse banco, eu quero crédito. Aí mas a sua empresa nasceu agora. Você está tendo uma criança que não começou ainda a andar, não fala nada. Aí vem a história do plano de negócios. Você tem um plano de negócio? Dificilmente, pesquisa do próprio Sebrae, as pessoas fazem plano de negócio. Raramente fazem. Vão ao banco, abrem uma empresa e vão logo ao banco. Olha, o banco é uma casa de negócios.
gente faz negócios ou não. Ele não é obrigado a fazer negócio com... Vamos vender uma mercadoria. Né? Está aqui o neto do mercado. Eu posso vender ou não. Se eu sentir que o cliente não é bom, o cadastro dele não é bom, eu não vendo a mercadoria. O risco é meu. Então, por isso que muita gente não entende porque um agricultor vai lá e recebe e o outro não recebe. Né? Então, abrir uma empresa é um negócio sério. Quais as vantagens? Se você abrir uma boa empresa, um bom negócio, lembre-se que isso é um negócio. Como todo negócio, tem risco. Não existe negócio sem risco. Quem pensa diferente está enganado. Por isso que é um negócio. Não todo mundo seria empresário. Quem é que não quer ser patrão de si mesmo? Você é empregado porque esse negócio não tem risco? Lembra do famoso negócio da China? Aquilo é um negócio que não tinha risco. Você pagava, o cara pagava, né? Não é isso? Nos anos 70. Agora. O governo garantia lá, se você tivesse prejuízo, eu cobro. Era um negócio da China. O famoso, o termo. Então, a legalização de empresa te abre portas, possibilidades. Crédito é um deles. Eu sempre cito o crédito porque é uma referência. Todo mundo que abre uma empresa acha que precisa de crédito. Nós acreditamos que não. O crédito é uma ferramenta de reforço. Mas se você não tiver a empresa legalizada, você não vai ter crédito, porque é pessoa jurídica. O outro é a questão de fornecedor. A gente sabe que o mercado ele é muito dinâmico, não é isso, Neto? Mas a gente sabe muito bem que os grandes fornecedores só vendem para pessoas jurídicas. Se tem alguém praticando outra modalidade aí, é uma questão de fiscalização. Mas a regra é essa. E você tem possibilidade de galgar outros negócios, internos e externos, que pessoa física dificilmente vai conseguir fazer. Pessoa física, por exemplo, não participa de concorrência. Eu tenho uma concorrência aqui para fazer um plantio, digamos, um manejo em Dendê, essas coisas, para biocombustível. Pessoa física não concorre. Tem que ser uma empresa. Para isso que é importante. Então, ela te abre muitas vantagens. Às vezes, a gente tende a olhar o lado negativo das coisas, do insucesso. Nós, os seres humanos, sempre começamos pelo lado ruim. Pode ver, nunca conversamos pelo lado bom. Se um corredor brasileiro chega em segundo lugar, ninguém olha para ele. Ele tem que ser o primeiro. Mas olha, ele chegou em segundo. No meio de milhares, ele chegou em segundo. Acho que ele merece alguma coisa. Até os próprios entrevistas, você pode ver do segundo cara da maratona, que ficou em terceiro, se não me engano, né? Da maratona lá. A entrevista dele é de um derrotado. Então, ele te olha muito o insucesso. Deram mais ênfase para aquele velhinho que passou por fora lá, foi no banheiro, tirou foto. Então, isso que eu digo, que a vantagem só tem vantagens. Agora, você tem que ter o espírito empreendedor. Vamos voltar ao que eu falei no início, o casamento. Quando alguém se predispõe a casar, a juntar os laços familiares, ele constitui a empresa familiar. Porque o registro lá no cartório é como se fosse o registro da empresa. Aquilo começou a nascer. Ali parte a seriedade. Ninguém vai lá se casar e faz o registro no cartório logo depois. Por isso que você tem a fase do namoro, que é a fase do aprendizado, e depois a consolidação. Tem gente que vai, abre a empresa, quebra, depois, por exemplo, vai ao Sebrae. Chega lá uma situação crítica. Aí nós temos que estudar muito para tentar recuperar aquela empresa. A empresa tem que ser feita antes, estudado antes. Para isso que o Sebrae tem um programa de palestras sobre como abrir uma empresa, o que é uma empresa, níveis de risco, sucessos e insucessos, exemplo de coisas que dão certo, que dão errados, cenários onde essa empresa vai estar estabelecida. A pessoa, depois de passar por esse processo, tendo segurança do que ela está fazendo, não é o aventureiro, é aquele que não, é o franco atirador, que não, vai estar abrindo uma obra aqui, eu vou montar uma lanchonete aqui que eu tenho certeza que eu vou ganhar dinheiro. Tudo no empirismo. Essa empresa está fadada a não dar certo. Ou então o ciclo dela vai ser muito curtinho, que é quando aquele trabalho terminar, a empresa dele termina junto. Então, essa seria a colocação. A empresa é importante, ela abre portas para você que quer ser empreendedor. Agora, se você não quer, você quer só fazer aquele negocinho ali, trivial, para esperar aquela obra terminar, você não abre uma empresa. Você não está pensando em se estabelecer, você está pensando em ganhar dinheiro. Consequência de ganhar dinheiro numa empresa é consequência de um bom negócio, de uma boa gestão, de um mercado favorecido. Consequência também o prejuízo, o inverso do que eu falei. Mais alguém gostaria de participar dessa pergunta? Força.
pertinente essa pergunta aqui. Eu vou brincar também, né? Aqui está dizendo assim, quais as vantagens de legalizar a sua micro e média empresa, né? Acho que não é muita vantagem hoje não, porque quando você legaliza uma empresa, hoje aqui, uma pequena empresa, você abre também uma porta para o lado do fisco, né? De atirar você, ou seja, quando você abre a empresa, você tira um tapume de 50,50 virado para você, que é umas metralhadoras de combate. Você destruiu, tá? Né? Ponto 50. Por quê? A gente percebe que uma empresa formalizada, que está tudo dentro, ela está registrada, está tentando sobreviver ali, está gerando um emprego, um aluguel, imposto, né? Ela tem fiscalização de manhã, de tarde e à noite, né? Aí já tem outra empresa do lado, ou empresa não, já tem um sujeito que abriu uma porta lá, colocou o nome, colocou a mercadoria, ele está dentro do seu estabelecimento, ele dorme em cima do tabuleiro, né? Então essa empresa ela não tem, como ela não é formalizada, não tem cadastro em órgão nenhum, não tem fiscalização em cima dela. Que aí começa a concorrência desleal, quer dizer, eu pago imposto, eu gero emprego, né, eu gero divisa para o município aqui, para o meu estado aqui, e o colega do lado não faz nada. Então a concorrência desleal, ele vai vender mais barato que eu, com certeza. Então, você legalizar uma empresa hoje é uma responsabilidade muito grande, o colega aqui, o Sebrae, acabou de colocar. É muito grande, vai abrir também para tirar esse tapume de metralhadora para você, mas também vai abrir as janelas para você ir além disso, porque eu acredito que quando a pessoa constitui um negócio, uma empresa, né, ele quer crescer, a tendência é crescer, porque quando você vai com esse pensamento de empreendedor, de crescer, aí exatamente você constitui uma empresa. Mas muitas vezes também, Neto, até eu acho, pelo que eu vejo, eu trabalho com a mídia, muito poucas informações. Programas, por exemplo, debates, assim, temas, por exemplo. Muita gente acha que o Sebrae é um bicho de 7 cabeças. O Sebrae é só quem vai abrir uma grande empresa. Ou quando chega lá vai tão desinformado, às vezes, que ele chega já perguntando assim, quanto é que ele vai ter numa linha de crédito, né? Um monte de gente me digo, Adriana, se eu for no Sebrae, quanto tempo leva a pegar o dinheiro para imprimir? Gente, vá primeiro lá, você vai ser muito bem recebido. Lá tem uma equipe de pessoas treinadas que vai conversar com você, vai lhe orientar. Ah, mas o negócio é pequenininho, não precisa do Sebrae. Precisa de orientação também. Correto. Então, a recomendação hoje é que quem quiser abrir seu negócio, começar por baixo, né? Começar a estaca zero e pense em abrir um negócio, registrar, procure o Sebrae. O papel do Sebrae é esse aí, que apoia micro e pequena empresa, né? O Sebrae até pouco tempo ele trabalhava só com grandes empresas, grandes negócios, né? Mas a gente sempre bateu nessa tecla que ele é de apoio a micro e pequeno. Então, você vê o que acontecia? Às vezes até na entrada da pessoa, o traje da pessoa, isso diferencia muito do atendimento dele. Né? Esse cara chega bem vestido, uma roupa comum, coitado, ele está tentando pegar uma informação ali, pegar uma informação de como ele proceder para abrir um negócio pequeno negócio dele, registrar. E nos bancos privados também. Então, se você anda de terno, uma gravata, o atendimento é diferente, quer dizer, tudo muda. E, na verdade, no fundo, é o tremendo enrolão, é um cara que vem para abrir o negócio aqui de fachada, para enrolar, para dar golpe em alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado no mercado de trabalho hoje, isso aí, que Marabá já aconteceu muito isso. Né? Mas eu acho que isso é falta até de ética dos estabelecimentos. Mas eu te digo uma coisa, um dia desse aconteceu um fato, isso foi até com minha mãe é uma mulher sem analfabeta. Ela tomou um empréstimo para comprar um negócio com gadinho. Só que ela pegou o dinheiro antes, isso para pagar até 2020. Ela chegou lá no banco, o gerente, não posso receber seu dinheiro. A senhora tem até 2020, ela, você vai receber agora. Sim. Porque eu estou lhe pagando, porque daqui a 2020 já vai tirar a bota. E rapaz, foi uma confusão dentro do banco. Quando se negava a receber. Porque a coitada velha ia trabalhar o resto da vida para pagar. Ela, não, ganhei o dinheiro, está aqui, eu quero pagar minha conta. E o tratamento, porque ela chegou de lambretinha, minha mãe é muito simples, né? O tratamento foi desse jeito. Aí ela falou grosso, entendeu? Acho que também as pessoas têm que se valer os seus direitos em determinados ambientes. Tem muita gente legal que atende pessoas, mas existe lugar que o colono, por exemplo, pessoas humildes, tem medo de chegar no tema por esse tratamento. A diferença, a hostilidade, isso é muito importante. Mas o Sebrae, pelo que eu já fui lá, não porque eu estou na frente de Nádia, do gerente, porque você me conhece, sabe que eu não tenho esse perfil. Mas eu acho que as pessoas lá estão bem preparadas para atender todo um público.
não só o mais humilde, mas também até o mais alto executivo. Mas exatamente, eu sempre disse, está trabalhando direito? Ok, parabéns para você, vai ter que a Nádia, que é mais antiga aqui, agora o novo colega está aqui chegando em Marabá, eu já bati no Sebrae e bato quando for necessário. Se não estiver cumprindo com o seu papel, para aquilo que ele veio fazer aqui em Marabá, para quê? O Sebrae acordou nessa nova gestão aí, desse novo quarteto, que é o Hugo, o Fernando Yamada, o outro André Pontes e o Fabrício, né? Quer dizer, um quarteto que pegou agora a direção do Sebrae, deu uma outra cara, uma outra dinâmica, né? Porque esse negócio estava adormecido. E a gente bateu muito, eu faço parte do conselho do Sesc, Senac, Pará, né? E da Federação do Comércio. Então a gente tem batido, tivemos uma reunião lá no Sebrae, lá a gente cobrando ações do Sebrae para nossa região, para cá. Olha, eu sempre digo, tá mais fácil um colono pagar uma conta do que um alto, às vezes, entre aspas, executivo, um carro financiado com a empresa na beira da falência, um compromisso num banco. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já já. 11 horas e 42 minutinhos. Gente, o cara tá com o celular aqui na minha frente, assim, o trem apaga, volta. Pra mim não é a hora, meu pai do céu. Bem, oferecimento Intercom. Você que investe em tecnologia, a crise está difícil, está pesada, mas o que a Nádia acabou de falar. Tire o S, né, e deixe CRI. Então você vai lá na Intercom com bom preço, investir num bom notebook, num bom computador e vamos arregaçar as mangas, porque hoje, até em casa você ganha dinheiro no notebook e na internet aí, ó. Tem muito meio de ganhar dinheiro, é só procurar o Sebrae ali. E a Unimed, não esquecendo, gente, melhor plano de saúde, cuida da saúde. Sem saúde não tem crise, não tem nada, o negócio é o buraco mesmo. Então, para isso, um bom plano de saúde, que a crise afetou também a saúde, não está fácil. Então, você tendo um bom plano, você pode fazer seu check-up aí, né? Pelo menos 2 vezes por ano. Scarpari e o doutor Caio gostaria de fazer um comentário em cima da última pergunta que eu fiz, né, doutor Caio? Gostaria de... É assim, é porque foi tocado na questão da fiscalização. E isso nos remete ao serviço público, na qualidade do serviço público. É lógico que o Estado fiscaliza, mas o Estado não pode ser fiscalizador. Ele tem um estado de prosperidade, né? E a fiscalização é secundário, né? Não pode ser o principal a fiscalização, um Estado policial, né? Porque ele tem essa qualidade policial, mas não pode ser só policial, ficar uma burocracia imensa para o cidadão abrir uma empresa ou fechar uma empresa, criar uma série, tem que criar facilidades, né? Um Estado... E aí, assim, aí entra a inovação, né? Você tem setores que realmente já estão lá acomodados e que não oferece, não agrega inovação, cria uma série de problemas para o avanço tecnológico, para a melhora do serviço. É óbvio que vai se instalar uma crise aí, em função de contradições que vão acabar sendo observadas, notadas pela população e vai gerar uma crise. Agora, hoje, o Estado, de uma certa forma, o Estado brasileiro, ele ganhou uma qualidade a partir da Constituição de 88, que é a transparência, né? Que é a obrigação da transparência. E sistemas de informação que são obrigados a todas as agências, instâncias, órgãos públicos. É uma obrigação essa transparência. Então a população precisa, e ela está indo atrás, de sistemas de informação de qualidade, né? É o caso, por exemplo, do licenciamento do IBAMA ou das secretarias ambientais de meio ambiente, a nível do município, a nível do estado, que elas, pelo menos a população, onde... porque não deixa de ser uma burocracia, né? O sistema de licenciamento hoje ambiental, ele acaba gerando uma série de obstáculos, né, para que a coisa flua de uma forma mais tranquila. E eu noto isso porque eu trabalho, sou servidor público, mas como disse o companheiro, a gente precisa ser proativo e ser ter aqueles princípios que norteiam o serviço público, entendeu? E principalmente na questão da informação e da transparência. Então isso depende muito do caráter do Estado que a gente está... e quem faz o caráter do Estado somos nós, povo, população. Se a gente não luta, não se conquista. Então a gente tem que arregaçar as mangas e exigir. O Estado é um reflexo da nossa organização, né? Se a agricultura familiar não representa um avanço,
É óbvio que o Estado não vai poder ficar escondendo isso. O resto da sociedade que não tem, que vê isso como uma situação desagradável para a acumulação de capital que está reinando hoje. Então, a gente precisa desmontar alguma coisa que está impedindo o movimento de coisas que estão inovando, que estão trazendo aumento de produtividade, que está trazendo prosperidade para a economia. Então, certos setores que são arcaicos não podem ficar resistindo muito, não. Aí o papel do Estado é exatamente isso, deslocar esses setores e fazer imperar os setores inovadores, que traz aumento na produtividade do trabalho, enfim, né? E é evidente que a decisão do indivíduo e tem a decisão de Estado, né? Então a gente precisa separar essas coisas. Então, mas o indivíduo ele tem sim que analisar risco, tem essa coisa do plano de negócios, né? Todas essas coisas micros aí que enfim. Mas na questão da fiscalização, eu sinto muito isso quando a gente está fiscalizando o empreendimento. Que a dificuldade que existe para... Lá em São Paulo a gente tem o poupa-tempo. O Sebrae, né? Se não é o Sebrae também, o Sebrae é um braço muito forte para passar essa consultoria, não sei se a gente pode chamar. A gente vê o setor, alguns setores que a gente chega e diz, eu sou clandestino, né? Aqui no estado do Pará tem muita empresa fantasma, que foi citada aqui, empresa de fachada, e existe todo esse esquema que os empresários, não sei como a gente pode chamar de empresário ou empreendedor, esse tipo de gente, mas que bandido. Bandido, talvez, não sei, né? Mas existe essas possibilidades que parece que prevalece sobre a formalidade, né? Doutor Caio, por favor. Bom, a gente, na vida civil nossa, eu trabalho lá no Terra Legal, que é um programa do INCRA, que regulariza áreas de terra aqui no sul e sudeste do Pará, no meu caso, né? Que é um dos escritórios. E eu acho interessante que eu também estou legalizando micro ou média empresa. Esse é meu trabalho. Por quê? Porque eu trabalho oferecendo, fazendo com que uma pessoa tenha acesso a um título daquela área de terra. Mas aí vou refazer a pergunta aqui. Quais as vantagens de legalizar sua micro ou média empresa? Então, no meu caso lá, eu estou legalizando uma área de terra para a pessoa. Então, primeira coisa que você tem de vantagem nisso aí, é que você deixa de ser uma pessoa que está trabalhando excluída da sociedade, ao revés da sociedade, uma pessoa fora do ambiente legal e passa a se enquadrar dentro da vida social. Entende? Isso não é pouco, não. Mas eu não queria governo, não quero governo. Isso aí é uma afirmação de que você está querendo se tornar um marginal. Então você tem que estar enquadrado dentro da vida social. A vida social é direitos e deveres. Então, a primeira coisa, a pessoa tem essa vantagem de poder falar, eu sou um fazendeiro, eu sou um produtor rural e não sou nenhum bandido, sou uma pessoa. Outra coisa é que se ela está dentro do ambiente social, se tiver qualquer discussão sobre a posse daquela terra, sobre a propriedade da terra, as pessoas que estão entrando lá por último, querendo se apropriar daquilo que é seu, elas não vão ter vantagem nenhuma, porque elas não têm espaço dentro da sociedade para discutir aquela propriedade. Então, aquilo não é de ninguém, aquilo é seu. A outra coisa é que se é seu, se você vier a falecer, que todo mundo morre, principalmente pessoas que já trabalharam muito, se esfolaram aí trabalhando a vida inteira, se morrer, deixa para os seus queridos, aquela fazenda, aquela propriedade. Então, regularizar tem essas vantagens. A outra coisa é a seguinte, você pode entrar num banco e fazer um empréstimo. E o empréstimo rural é o empréstimo mais barato que existe. É a coisa mais vantajosa que uma pessoa pode ter, um empréstimo rural. Né? Empréstimo para tudo é caro. Entendeu? Empréstimo rural, empréstimo barato. Então, é ultra vantajoso, a pessoa está dentro da sociedade com as condições completas uma coisa adicional é você colocar
um espaço um espaço que está aqui dentro do Brasil, para dentro do Brasil mesmo, entendeu? Porque nós temos áreas e áreas aí que ninguém sabe se tem alguém ali dentro, se está produzindo, se não está, não entra em estatística. Então, alguma coisa do crescimento que o Brasil apresentou nos períodos que o Brasil cresceu foi simplesmente incorporação para dentro da estatística daquilo que já ocorria. Está lá produzindo, tem pessoas empregadas trabalhando. Você, como produtor, se você tem a sua área de terra ali, está regularizado, pode ter uma carteira assinada para o seu trabalhador, pode ter tudo. Então, pode amparar outras pessoas. Então, isso aí, quais as vantagens de legalizar a sua micro ou média empresa? Todas, né? E outra coisa, você tem fazendas aí comparáveis ao Vaticano, a Hong Kong, com 1.100 e tantos quilômetros quadrados. O governo precisa saber disso. Se for produtivo, né, isso tem que realmente ter uma licitação do governo federal e vender isso para pessoas. Agora, se não for, isso é permitido pelo Congresso. Se for uma área pequena, que não tem problema nenhum, que é rápida a regularização, poxa, a regularização mais desburocratizada que tem é de terra aqui. E é uma coisa produtiva, como o Amberg falou, e você tem que tornar isso disponível, esse conhecimento para a sociedade. Que você tem áreas, tem espaço produtivo, espaço para investimento, isso tem que prosseguir, ser uma coisa virtuosa, né? Qual a vantagem de legalizar sua micro e média empresa? Se for rural, tem todas, eu não vejo nenhum problema, entendeu? A pessoa tem que regularizar isso aí. O governo criou um programa, esse programa expira dentro de um certo tempo, aí sobra alternativa para o governo ir lá tomar aquilo e destinar para a reforma agrária. Então regulariza rapidamente. Se você estiver me ouvindo, e for um produtor rural, que tem uma vasta quantidade de ouvintes aqui da Adriana, que são da área rural. Então vai regularizar sua terra, vem fazer um cadastro de terra legal, tá? Aí eu vou passar aqui para outro economista. Adriana. Oi, meu querido. Você quer... eu até tenho no caso do IBAMA, né, que volta aquela questão de licenciamento, né? Não é que não tem saída, é que o Estado hoje ele é democrático de direito, existe uma série de recursos e instrumentos, né, que infelizmente a informação, a mídia, né, como falou aí, ela gosta mais de ver o sangue e às vezes não passa aquela informação. A mídia, entre aspas. Não, a mídia desculpa, não estou culpando a mídia, falando que certas mídias, né? Porque dá coisa que nem falou na rodinha lá, né? Uma discussão sobre quem matou quem, né? Prospera mais do que discutir troca de experiências administrativas. Aquele cafezinho no final da tarde, aquela turma legal para trocar ideia. Tá defasado, não tá? Não existe mais. Meu Deus do céu. Saudade desse tempo, hein, gente? E nós não estamos tão velhos assim, não, né? Não, é isso. Só uns cabelos brancos por aqui, umas é um dinossauro, mas é sobrevivente. Estão ainda na metade da estrada. Somos sobreviventes do século passado. Gente, o nosso tempo está bastante corrido. Nós temos só pessoas assim, muito importantes nessa mesa, fera na área de administração. Tem duas perguntas que eu vou fazer e vocês podem, já cada um da sua posição, e suas considerações finais. E Evanberg encerra com a conclusão. Isso nos mostra, diante dos momentos de crise, como esse que estamos passando agora, de olhar para dentro, se identificar as falhas, processos, estratégias, para que se possa buscar uma maneira de driblar os maus desempenhos econômico, obter sucesso. E nós, a região, estamos sabendo sair dessa situação, superar as expectativas. Quais são os projetos, eventos, estratégias que serão colocados na execução de Marabá para auxiliar micro e médio grande empresário? Eu passo a palavra aqui para o nosso gerente do Sebrae, rapidinho. Olha, esse questionamento ele é muito pertinente. Quando a gente debateu aqui sobre economia interna, economia externa, e a região fala muito de economia externa, né? Porque a própria economia é forte, digamos, as mineradoras, o pessoal todo trabalha com o mercado internacional.
Mas nós olhamos o Sebrae, o mercado interno, ele é muito forte. O Brasil sempre foi uma economia de mercado interno forte, só que ele tomou o rumo, talvez por se tornar um país exportador, e olhou muito para fora. E nós vemos, por isso que o Sebrae se especializou em micro e pequena empresa, e MEI agora, que é um tipo de microempresa. Para que a gente olhe para o mercado interno, né? Voltando à história da estatística da cidade lá que eu falei, nós estamos analisando, são 30 mil pessoas, né, que estão aqui dentro, que geralmente não saem daqui, né, que é o caso, a gente olhava justamente o mercado, o empregado do comércio, o empregado do setor público, prefeitura, que são pessoas que estão aqui dentro, consomem aqui e dificilmente saem daqui, né? Não vão para Nova York, não vão para Las Vegas para gastar os milhões, então se consome aqui dentro. E a grande saída que a gente vê é trabalhar esse mercado interno. Aqui falou em identificar as falhas no processo estratégico, é isso, vamos parar um pouco de olhar para fora e vamos olhar para dentro. Não olhar Marabá simplesmente como Marabá, mas olhar Marabá como um centro de um território próspero, que ela pode ser um grande alavancador dessa região a partir da agricultura do setor primário e secundário, a partir do serviço de turismo, que é uma discussão que está hoje, né, tem grupos se organizando, né? Eu faço parte desse grupo, para que nós comecemos a olhar o que nós temos aqui, que não precisamos tanto das commodities para ser uma grande região, um grande município. Então é voltar à questão de olhar a estratégia, vamos mudar um pouco, a alça de mira, vira ela para cá, olhar para dentro, onde é que nós temos nossos valores, nossas riquezas, o que mais a nossa população residente valoriza para fortalecer o setor de serviço. O setor de serviço é um grande alavancador, tem regiões que não tinham nada no mundo, como exemplos, né? Um exemplo extremado, Vegas não tinha nada, era um deserto. Hoje é um ponto turístico que todo mundo vai gastar de milhões, só vive de turismo. E por que a gente não pode se espelhar nessas cidades que não eram nada, eram vazios no meio do deserto, não é nem demográfico, não tinha nada lá, nem só bicho do deserto, e se transformou naquilo. E cidades mesmo que passaram por grande crise, a Oktoberfest, né, em Santa Catarina, surgiu de uma crise, uma cheia que matou muita gente e deixou muita gente desobrigada nos anos 80, se eu não me engano, se tornou hoje uma referência. Então, em cima das dificuldades se criou coisas interessantes, maravilhosas, que é o caso, eu cito o Oktoberfest, que é nosso aqui, né? Foi uma catástrofe que houve lá. E as pessoas transformaram a coisa ruim, negativa, numa coisa positiva, que hoje todo mundo vai lá para o festival de chopp. Mas muita gente não sabe que aquilo surgiu de uma catástrofe. Muita gente morreu. Então, o que eu colocaria aqui nessa questão de superar as expectativas é isso. Tenho certeza que quem está nos ouvindo começou a olhar para dentro. Nós temos valores aqui que a gente não parou para olhar, porque a gente olha muito para fora. Começa a olhar nossas riquezas locais, mas olhar ela como empreendedor. Que aí a gente vai começar a mudar a realidade local. Tem uma senhora que ela mandou um recado antes de eu sair, ela me ligou, Adriano, se você quiser falar com gente importante, vai falar muito direcionado a gente importante, mas eu queria dar minha ideia, posso? Falei, claro. Ela disse, olha, na crise, quando o negócio ficou preto, que meu marido morreu, que eu me vi com tanto filho para criar, eu passei embaixo, vim para Marabá, eu comprei uma caixinha de banana e comecei a vender. Aí minha filha viu, eu queria ganhar dinheiro, mas o meu dinheiro não dava para dar as roupas para ela. Eu comprei uma caixa de banana e botei ela do meu lado. E assim sucessivamente. Eu botei toda a família para trabalhar. Hoje eu tenho uma empresazinha legalizada. Todos os meus filhos mexem com verduras e fruta. Nós somos uma potência aqui. Então disse para o pessoal aí, em vez de você ficar chorando quando o leite derramado, bora levantar, sacode a poeira. E dessa crise a gente sai assim, tira o S, bota CRI, vamos para frente. Tem fé em Deus, menino, que Deus é único, Deus é poderoso. Com ele pode tudo. As considerações finais de vocês, meus amigos, não dá nem para terminar a última pergunta, as considerações finais de cada um de vocês. Eu agradeço aqui a sua presença, o gerente da Sebrae. Final agora. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que esse programa, através da sua pessoa, está nos dando, de poder um pouco debater a situação atual do país e da cidade, né? A gente se coloca à disposição sempre que puder e tiver ao nosso alcance, e você nos convidar, a gente vai estar aqui com o maior prazer para debater os assuntos de importância de desenvolvimento da nossa região. Eu te agradeço, e gostaria de aproveitar também e deixar um recado aqui que
a gente está fazendo parte também do DET, né, que é coordenado pelo SEBRAE, que é o Desenvolvimento Econômico Territorial, onde todos os municípios que circunvizinhos aqui de Marabá estão participando para ver o potencial econômico de cada um, assim, de acordo com o seu segmento comercial. A gente está trabalhando, vai sair um projeto, vai sair coisa nova aí via SEBRAE, junto com a sociedade civil organizada. Tá? E já eu agradeço, muito obrigado. Eu agradeço, Neto. Gostaria que o senhor desse o telefone do SEBRAE e fizesse o convite para que as pessoas possam, né, estar comparecendo lá. Agora eu vou pedir auxílio da Nádia, porque eu vem ainda aqui. não gravei Bom o telefone. dia, Nádia, por já quase na favor. hora do almoço. Bom dia, ouvintes do Diário Semanal, é um prazer. Quem precisar do SEBRAE, a gente está localizado ali na Folha 28, né, do lado da loja Liliane, perto da feirinha da 28, e o nosso telefone é o 3324-4449. Nós funcionamos no horário comercial de segunda a sexta-feira. Tem um cafezinho para aquele pessoal que chega cansado? Tem cafezinho, tem água, tá? Tudo ok. Tudo ar-condicionado. O e-mail também é marabá@pa.sebrae.com.br. Obrigado, Ok? Nádia. Scarpari, suas considerações finais, amigo? Eu acho que a mensagem que a gente tem que levar é que, assim, recurso, o potencial é gigantesco. Temos, é óbvio que a terra aqui, eu acho que é de uma riqueza a ser explorada, né? E a ocupação, a ocupação e o uso dela, eu acho que é uma direção. A questão da agricultura familiar que foi levantada aqui, eu acho que é um vetor de desenvolvimento. Temos o INCRA, não é de graça que o INCRA está instalado aqui, com uma agência bastante capacitada, né, para fazer a coisa se realizar, entendeu? Tem um caráter aqui estratégico, né? A questão da bovinicultura tem potencial, é óbvio, né? Mas é que nem eu falei, a ocupação tem que ser racional. Então não adianta ter uma bovinicultura, o intensivo vivendo com o extensivo, o pouco produtivo vivendo com muito produtivo. A gente tem que homogeneizar isso daí. Então, cabe o uso da terra tem que ter essa qualidade, né, de produtividade mais ou menos homogeneizada. Não pode o ruim viver com o bom. Então, é uma questão de gestão, então, né? A gente tem que fazer uma gestão firme. E tem que ser democrático e popular, é óbvio, né? Tem que atender ao Estado democrático de direito. A gente tem que fazer isso formalizando, não de forma marginal. Eu acho que essa mensagem, nós estamos aqui para que esse potencial se realize da forma mais plena e dentro de um ciclo de virtuosidade, não de vícios, né, como a gente às vezes convive. Então essa é a mensagem. Obrigado, Scarpari. Doutor Caio, suas considerações? Sim, aqui, vamos ver o potencial que tem aqui. Tem potencial para reciclagem de lixo, energia solar, instalar equipamentos de energia solar, já que a luz é tão cara, em vez de reclamar da luz, a gente então botar a luz de vela mais romântico, né? A energia solar. Nós temos a indústria de alimentos, está incipiente, nós produzimos alimentos, não industrializamos. Nós temos o laticínio para criar, nós temos os frigoríficos, nós temos que industrializar esses alimentos aí. Nós temos na área de infraestrutura urbana, temos oportunidade de fazer asfalto, de fazer diversas coisas. Nós temos ponte para fazer aqui, nós temos muita coisa. Então, construção de habitação popular. Então, nós temos tantas áreas que nós precisamos desabrochar ainda as atividades, que eu acho que, diante de uma demanda tão grande de coisas por fazer, oportunidades não é o que falta. Isso, a minha mensagem seria essa. Obrigado, doutor Caio. Manuel Vomberg, sua conclusão, por favor. Eu vou começar com como a gente iniciou nosso programa. No fim das contas, frente à crise, tem reação diferente, né? E tem um monte de bicho. Tem a manada, né? Já foi falado, que cortou do mesmo lado. Tem um camaleão, o cara que se esconde e fica igual aos outros e não quer nem saber da história. Tem avestruz que mete a cabeça dentro do chão e fica escondido lá, imaginando que não vai acontecer nada. Aí tem os outros também, que é a águia.
está olhando as coisas por cima, não está nem aí com as histórias, não sei o quê, só que de repente pode perder as pernas todinho de repente, né? Tem o tigre, que é o agressivo, que é em frente e é capaz de comer até todos os outros que podem aparecer pertinho. Eu acho que essa aqui que é um pouquinho o clima da economia. E a gente esquece de alguns bichos. Eu vou só citar um, E por que não a economia não seria justamente a formiga? Que vai trabalhando, vai carregando as coisas. Se tiver um problema, passa por cima, passa por baixo, passa na direita, passa na esquerda, mas vai carregando o que ela precisa fazer. A formiguinha também, ela sabe que ela faz parte de um conjunto, uma tal de formigueiro, que inclusive ela sabe que não se preocupa com a segurança dela, porque tem um soldado que está ao lado defendendo, as leis, a lei ambiental, as leis de concorrência, toda essa arcabouço. Então, a gente deve pensar, talvez que enfrentar a crise é justamente pensar um pouquinho a vida da formiga. Só terminando. A formiguinha não está preocupada com a competição, ela está preocupada com a solidariedade. A formiguinha não está preocupada com a concorrência, está preocupada com a cooperação. A formiguinha não está preocupada com mandar as coisas, ela sabe da participação. Eu acho que se a gente começa a pensar do outro jeito, a gente começa a mudar justamente as coisas. E não vem me dizer, volto a dizer, que não tem lugar onde em Marabá tu pode te preparar para isso, né? Já falei do Pronatec de FPA, do Senai, né? Do Senac também. E outros, Senata, Senac, todos os S da vida, do serviço, estão aqui em Marabá. E aí? Né? E também não vai dizer que não tem espaço onde a gente pode discutir essa questão. Eu que acompanho de muito perto todo o CODETER, Colegiado de Desenvolvimento Sustentável do Território, que eu acho que essa aqui, né, onde tem um espaço onde se encontra em paridade de discussão entidade, os órgãos oficiais e a sociedade civil, né? Não chora no teu cantinho, não fica camaleão, sai do teu buraco e vai trabalhar e vê ao redor de ti o que tem, porque a gente é capaz justamente de formar o nosso formigueiro que vai funcionar. Vamos lá. Chegando ao final de mais um diário semanal, gente, eu mando um alô todo especial a toda a minha zona rural, todos os meus ouvintes, mandando um abraço, meus agradecimentos à empresa Janjoy, a Renoval, Utilidade para o Solar, Quitanda do Bairro, Unimed, Intercom, Tiago Matos, doutor Tiago Barros, grande dermatologista, doutor Marcelo Berna, dermatologista, Clínica Potiguar, JJ Motos, amigo da sua moto, doutor Carlos André, cardiologista, Antiga Encole, Óticas Helena, Nova Marabá, logo depois da OAB ali, e a doutora Larissa, otorrinolaringologista. Então, muito obrigado, sem vocês eu não faria esse programa. Eu quero agradecer e dedicar a todos vocês esse momento de informação. Só fera aqui na área de comunicação, né, na área de finanças, né, porque esses dois economistas, um contador, gerente do Sebrae, mano aqui que estrada. E é começar o difícil, pois requer coragem, início de uma superação, fracasso. Então hoje arrisque, gente, tenha fé em Deus, peça sabedoria a Deus e até sábado, se Deus me permitir. Um abraço a todos vocês.